tarde. Bom, vamos aos destaques então desta primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Os vereadores votaram ontem 7 projetos na sessão. Você vai conhecer o resultado da pauta e também algumas propostas em detalhes, que foram votadas. A gente também tem aqui hoje as vagas de empregos do CEPAT e, claro, o esporte. A Ponte Preta foi mal ontem, perdeu para o Sport lá em Recife no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então vamos lá começar com o resultado da pauta da sessão de ontem. Dos 7 projetos votados, 6 foram aprovados e um que regulamenta o transporte executivo foi adiado. Vamos conhecer então as propostas. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar com emendas de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que acrescenta ao artigo 8A a Lei Complementar 69 de 2014, que passa a regulamentar no município de Campinas disposições do Código Civil Brasileiro para a constatação, encampação, arredação, assenhoramento e posterior transferência de propriedade ao poder público municipal de imóvel urbano sem dono ou abandonado. Adiada a primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata da exploração mediante autorização de serviços de transportes de passageiros no âmbito do município de Campinas. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais a área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Jardim Nova Mercedes e autoriza a venda exclusivamente aos proprietários lindeiros. Aprovado em turno único de discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ossri, que concede o título de cidadão campineiro a Alessandro Mantove Furlan. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, que altera e acresce dispositivos à Lei 12.216 de 2005, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Campinas. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da realização nas escolas do município de Campinas de uma campanha específica de conscientização sobre os malefícios do vandalismo contra os bens públicos e privados. E, por fim, foi aprovado em turno único de discussão o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o diploma de mérito educacional Professor Darcy Ribeiro à professora Alexandra Dias Pereira Sulinski. Como você viu aí, os vereadores aprovaram ontem, em segunda discussão, um projeto que altera a lei da apropriação pela Prefeitura de imóveis abandonados. O novo texto quer facilitar esse trâmite, olha só. O projeto de lei complementar 35 de 2016 foi aprovado pela maioria dos vereadores na segunda votação, realizada durante a 54ª reunião ordinária. Nós realmente estamos acrescentando. Quando da votação do projeto inicial, nós tratávamos exclusivamente dos imóveis abandonados. Nós tínhamos, à época, quando foi aprovada a lei no mandato passado, aproximadamente 25 mil imóveis abandonados em Campinas. A ideia é que hoje já está com o início de materialização ou aplicação desses artigos, dessa legislação para constatação e encampação do imóvel abandonado. Segundo Marcos Bernardelli, a principal alteração é sobre aqueles imóveis em que o proprietário pretende renunciar, onde não há objetivo por parte dele de dar uma destinação deixando para o município. Porque o abandono é um momento que pode ser discutido, tanto administrativamente como no judiciário. Mas há uma outra ocorrência, e ela está muito acentuada aqui no município, que é a renúncia do domínio, a renúncia da propriedade. E nós não tínhamos um dispositivo legal exatamente para esse sentido, ou seja, o proprietário não quer dar finalidade alguma ao imóvel a não ser renunciar ao poder público. Então é um ato unilateral e de vontade. Feita a renúncia, o imóvel já é transferido para o município, cabendo ao município aí destinar de acordo com a própria determinação dessa lei. Apesar de operar há muito tempo, os serviços de transporte executivo ainda não têm uma regulamentação própria aqui em Campinas. A Prefeitura chegou a enviar uma proposta aqui para a Câmara, que foi incluída na pauta de ontem, mas foi adiada. Você vai entender agora.
O adiamento aconteceu para que a proposta seja adequada a uma nova norma do regimento interno da Câmara. No caso desse projeto de lei, o Estatuto do Legislativo prevê que a matéria deve passar por audiência pública antes de ir à votação. Por isso, o líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, pediu o adiamento da votação. O pedido de retirada diz respeito à necessidade da realização da audiência pública, que será na segunda-feira. Pois não, vereador. E em conversa com os representantes da Comissão de Legalidade, foi em conjunto, nós estamos retirando de pauta. Após a audiência pública, evidentemente, nós retornaremos com a urgência do projeto. A audiência pública já agendada para a próxima segunda-feira vai discutir, então, a proposta que responsabiliza a INDEC e a Secretaria de Transportes pela liberação das autorizações e também pela fiscalização do serviço de transporte executivo. No texto da matéria, a Prefeitura estabelece que o transporte não pode ser feito para pessoas físicas, apenas jurídicas. E ainda determina que o carro deve ter identificação. A norma também inclui a cobrança de 5% de imposto sobre serviço e multa em caso de descumprimento dos artigos. Fique então já a convocação para você que quer participar desta audiência pública para discutir o projeto de regulamentação do transporte executivo. A audiência acontece segunda-feira, às 2h30 da tarde. A entrada no plenário é na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Lembrando que você pode enviar as perguntas durante a audiência também pela internet no nosso site oficial, que está aparecendo aí na sua tela, o campinas.sp.leg.br. E no final da tarde de ontem, a Câmara recebeu a visita de alunos de uma escola aqui da cidade. Eles aproveitaram para conhecer o trabalho dos vereadores e ainda receberam a primeira caneta. Cerca de 70 alunos da escola Renovatos estiveram na Câmara na quarta-feira. O vereador Luiz Carlos Rossini recebeu os estudantes e apresentou o funcionamento do Legislativo. Eles conhecem a história de Campinas, conhecem a nossa bandeira, o brasão, quer dizer, já há um sentido de civismo que está sendo trabalhado pela escola junto a esses alunos. O vereador respondeu os questionamentos dos alunos. Então, perguntas que são profundas, na verdade, aparentemente simples, mas que remetem, né? Por exemplo, qual é a maior dificuldade de um vereador, né? Quais são os maiores problemas da cidade de Campinas? É claro que isso demonstra que a resposta a essa pergunta faz com que você pare para pensar a cidade onde você vive, as dificuldades que o poder público tem que enfrentar, quais são os maiores problemas da população, né? Como é que a gente está trabalhando para solucionar esses problemas. Eu acho que isso é fantástico, até para que eles compreendam melhor a realidade do município onde eles estão vivendo. E após conhecerem um pouco da Câmara, os alunos da terceira série do ensino fundamental receberam a primeira caneta. E simboliza um momento, como se fosse um rito de passagem, mostrando a evolução dos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. E o parlamentar fez um convite. Você que é professor, que é diretor, né, orientador pedagógico, enfim, educador, né, que queira fazer um trabalho e trazer a sua escola, os seus alunos, para conhecer a Câmara, serão todos assim muito bem recebidos. Nós já estamos preparados. A equipe do cerimonial, né, que faz uma acolhida interessante e ajuda quase como uma visita monitorada, né? Ajuda a compreender melhor qual é o papel da Câmara de Vereadores, qual é a função dos vereadores e como a sociedade pode participar da vida do município. E se você quer agendar uma visita para conhecer o Legislativo, é só ligar no telefone que aparece aí na sua tela, o 3736-1402. E a hora das vagas do CEPAT, 45 postos de trabalho hoje por lá. Os salários vão até R$6 mil para o cargo de instrutor agrícola. Há vagas para atendente de lanchonete, atendente de lavanderia, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de corte, caseiro, confeiteiro, conferente de mercadoria, cortador de roupas para uniformes profissionais, costureira de máquina reta industrial, eletromecânico de manutenção de elevadores, instrutor agrícola, modelista, operador de centro de usinagem com comando numérico e supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil.
No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E na Copa Sul-Americana, a Ponte Preta foi até o Recife e não aguentou a pressão, hein? Perdeu para o Sport. Vamos dar uma olhada no como foi os gols da partida. O Sport Recife começou com tudo e logo aos 7 minutos após cobrança de escanteio, Diego Souza cabeceou sozinho. O goleiro Aranha salvou a primeira, mas aí caiu nos pés do zagueiro Ronaldo Alves, que não perdoou. 1-0 Sport. Ainda na primeira etapa, mais um escanteio e mais um gol. Richelli de cabeça subiu mais que o volante Naldo e ampliou 2-0. No segundo tempo, a pressão continuou. Raul Prata cruzou e livrinho na pequena área. O atacante André só teve o trabalho de deixar o pé parado. 3-0. No final, o atacante Claudinho, que saiu do banco de reservas, cruzou na medida para Saraiva marcar o primeiro gol com a camisa alvinegra, mas ficou nisso. Sport Recife 3, Ponte Preta 1. É partida muito ruim para a Ponte Preta, que agora vai ter que correr atrás do prejuízo. A partida da volta acontece na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, em casa, no Moisés Lucarelli. Para se classificar, a Ponte tem que fazer 2-0. Se tomar um gol, precisa marcar 4 no tempo normal para passar. Se o placar for 3-1, né, se repetir, igual foi o jogo de ontem, a disputa vai para os pênaltis. Mas a partir de hoje, gente, a Macaca de novo vira a chavinha, porque no sábado, às 9 da noite, ela recebe o Atlético Goianiense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Vamos mudar de modalidade agora, que ontem também foi dia de vôlei aqui em Campinas. O vôlei Renata enfrentou o Taubaté no duelo pelas primeiras posições e os campineiros foram melhores, viu? 3-1 parciais de 25-15, 25-20, 25-21, a última 25-20. Essa foi a quarta vitória dos últimos 5 jogos, o que deixa a equipe campineira na terceira colocação com 15 pontos no campeonato. A gente encerra essa edição por aqui, até às 5 horas.